Adélio Bispo de Oliveira se tornou conhecido depois de dar uma facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro durante o ato de campanha em 6 de setembro de 2018. Até hoje, esse ato de Adélio gera uma série de discussões e teorias e apesar de o inquérito já ter sido concluído pela Polícia Federal, muita gente não concorda com as conclusões da polícia e continua divulgando outras teorias sobre o caso. Fala galera, era começo de setembro de 2018 e eu acho que eu estava me preparando para viajar porque era próximo de um feriado e aí surgiu a notícia que o candidato estava crescendo bastante, Jair Bolsonaro, tinha sofrido um atentado, né? E eu acho que daquele momento em diante ali a campanha mudou, né? Ela se alterou. Alguns cientistas políticos dizem que não, outros cientistas políticos dizem que sim. Mas assim, pela visão popular geral, a gente tem certeza que aquele momento foi um marco. E a gente faz muito tempo que queria trazer aqui a história do Adélio Bispo, né? Aí a gente foi fazer uma pesquisa mais profunda sobre o assunto. E acho que chegou a hora de trazer também, pelo que aconteceu com o tempo, esses dias atrás e tal. Acho que muita gente ressuscitou isso daí. Então se inscreve no canal, deixa seu like e, Fernandão, roda a vinheta. Galera, durante a campanha eleitoral de 2018, o então candidato à presidência Jair Bolsonaro foi atacado com uma facada durante um comício na cidade de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais. O episódio foi amplamente explorado durante a campanha e uma série de teorias foram criadas para explicar o que tinha acontecido. Enquanto os aliados de Jair Bolsonaro defendem que até hoje, né, eles defendem que o atentado foi planejado pela esquerda como uma forma de eliminar o concorrente, a oposição, lógico, questiona isso daí e tem gente que questiona até a veracidade da facada numa teoria da conspiração que eu particularmente não acredito, tá? Teria que envolver muita gente no negócio desse daí, beleza? Mas aí a gente se pergunta, né? Quem foi o autor dessas facadas e quais foram os desdobramentos do seu ato? O Adélio Bispo, galera, tem 46 anos e nasceu na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele é filho de uma funcionária pública, né, do serviço de varrição da Prefeitura Municipal de Montes Claros, em Minas Gerais, e de um gari. Ele foi criado em uma família bem pobre e saiu da sua terra natal pela primeira vez aos 17 anos de idade. Não há muitas informações a respeito do que ele fez ao longo da vida, os lugares que ele caminhou, porque segundo a gente pôde ver, ele era um sujeito muito sozinho. O que se sabe, na verdade, é que ele trabalhou poucas vezes com carteira assinada ou em serviços que emitiam notas fiscais, que é a forma institucional da gente entender o que o cara faz. Como ele se mudou diversas vezes ao longo da vida, o Adélio não construiu vínculos com seus vizinhos, o que torna ainda mais difícil obter informações sobre eles. É um sujeito muito sombrio e estranho, tá? E reservado. Há registros de que ele viveu por um tempo em Santa Catarina e em Minas Gerais, tendo passado por Montes Claros, sua terra natal, e por Uberaba, uma grande cidade também de Minas Gerais. No ano de 2007, Adélio Bispo se filiou ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade de Uberaba. Nessa época, ele trabalhava como servente de pedreiro, mas não tinha carteira assinada. E, novamente, poucas pessoas o conheciam ou o reconheciam como alguém próximo. Durante esse período, há registros de Adélio participando de manifestações contra a gestão municipal de Uberaba. Na época, o prefeito da cidade era Anderson Adalto, que era do PL e depois se filiou ao PMDB. De acordo com o PSOL, Adélio Bispo não tinha uma participação efetiva, né, ativa dentro do partido. O máximo que ele fazia era participar de manifestações de rua, mas participava muito pouco das reuniões do comitê partidário ali para se construir as ideias e os desdobramentos da ação do partido. Ele morou inclusive em vários bairros diferentes lá em Uberaba. Por isso, seus vizinhos, novamente como a gente disse, não o conheciam bem. Ao falar sobre ele, tudo o que diziam é que ele parecia uma pessoa normal. E todo mundo é normal até que apresente o comportamento que a gente acha estranho, né, galera? Bom, o Adélio morou em bairros pobres e periféricos, em casas muito simples, algumas delas em condições bem precárias. Em 2009, ele se mudou para Santa Catarina. Em setembro de 2009, um passaporte foi emitido em seu nome e o seu endereço era o bairro Itacorumbi, em Florianópolis, um lugar considerado de classe média, bem diferente dos lugares onde ele viveu em Uberaba. Muita gente se dedicou a investigar isso, se aprofundar nisso e tal, como um cara que não tinha trabalho formal, que vivia em casas e locais muito pobres, teria um passaporte, né? Teria tirado um passaporte que, teoricamente, no Brasil é um documento de quem planeja viajar, de quem tem que ter dinheiro para viajar, né? Mas isso foi 9 anos antes do crime, então não há um vínculo, um nexo causal nesse ponto. Em 2012, ele retornou para Montes Claros, em Minas Gerais, e passou a trabalhar de garçom em um hotel da cidade. E ele permaneceu durante pouquíssimo tempo nesse emprego, pedindo demissão
30 dias depois, na verdade 31. No ano seguinte, ele voltou para Santa Catarina e foi quando 2 ocorrências policiais foram registradas no nome dele. Ele foi acusado de ter invadido um canteiro de obras em Itajaí e ter furtado um cartão de ponto de uma obra em que trabalhava no bairro Capivari de Baixo. Sabe-se lá porque ele furtou esse cartão de ponto. Não era um cartão que teria qualquer desdobramento para trazer um dinheiro para o Adélio. O Adélio ficou pouco tempo em Santa Catarina e logo retornou para Montes Claros novamente, onde foi acusado de ter arrombado um barracão num terreno de alguns de seus parentes. Parentes esses que também diziam que o Adélio era bastante reservado e não conheciam ele direito. Ele ficou mais de um mês nesse barracão e chegou a se desentender com o cunhado porque não pagou a conta de luz do local. Apesar disso, os seus parentes diziam que ele não demonstrava comportamento violento e que tinha uma vida bastante reclusa. No ano de 2014, Adélio Bispo encerrou seu vínculo com o PSOL. Há quem diga que ele tenha pedido para se desfiliar depois que o partido rejeitou a candidatura dele a deputado federal, mas essa informação ela acabou não sendo confirmada pelo PSOL, né? Que o Adélio teria saído porque ele queria ser político, deputado federal, aparecer e o partido vetou, lógico, ele não era um quadro que participava ativamente das coisas, então não seria alçado a isso, né? Bom, em julho de 2018 foi registrada a entrada de Adélio em um clube de tiro localizado no bairro São Carlos, lá em Santa Catarina. De acordo com os registros, ele teve apenas uma aula com o instrutor e depois não retornou mais. Esse clube de tiro era o mesmo frequentado, por exemplo, pelo Carlos Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, no que fez com que muita gente fizesse essa ligação de Adélio com a família Bolsonaro, tá? Mas, galera, segundo a investigação da Polícia Federal, o Adélio foi a esse local porque era mais próximo da casa onde ele estava morando e não teve nenhum contato com os Bolsonaros no clube de tiro. E era um clube de tiro bastante famoso ali naquela região que muita gente frequentava e obviamente que o cara que dá tiros, ele vai lá no clube de tiro mais famoso e tem uma grande chance disso acontecer. O último registro de Adélio Bispo em Santa Catarina foi a sua presença em uma manifestação de rua em Florianópolis contra o então presidente Michel Temer, naquelas manifestações que tiveram no Fora Temer. 15 dias antes do atentado contra Bolsonaro, Adélio Bispo se hospedou em um hotel no centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o que caracteriza que ele pode ter premeditado isso há bastante tempo. No dia 6 de setembro de 2018, ele foi então até o calçadão da rua Halfeld, no centro de Juiz de Fora, e atingiu Jair Bolsonaro com uma facada, enquanto Jair Bolsonaro estava em cima das costas de algumas pessoas fazendo a sua passeata ali. O ataque aconteceu no momento que o então candidato à presidência caminhava entre os populares durante o ato de campanha. O Adélio Bispo acabou atacando Bolsonaro no momento que o candidato era ovacionado pelas pessoas. O candidato à presidência foi ferido no abdômen e deu entrada em emergência, né, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora por volta de 15 horas e 40 minutos. Segundo o laudo do hospital, Bolsonaro chegou à emergência com uma grave hemorragia interna e precisou ser operado com urgência. Adélio Bispo foi preso em flagrante pela Polícia Federal e conduzido à delegacia de Juiz de Fora. Meses depois do atentado, ele foi considerado inimputável pela justiça por apresentar problemas psicológicos. O que é um inimputável? É o cara que ele não consegue responder pelos atos dele. Algo na mente dele faz com que, algum transtorno psicológico, mental, faz com que ele não tenha total razão, consciência dos atos que ele faz, tá? Isso não significa que ele vai ficar solto, tá bom? Inimputabilidade significa que ele não vai cumprir pena nos lugares comuns, mas ele vai ser logicamente sentenciado. 3 laudos médicos atestaram a sua condição de saúde. O primeiro laudo, fornecido em uma consulta particular, atestou que Adélio Bispo sofria de transtorno delirante grave, ou seja, via coisa. O segundo laudo foi fornecido pelo sistema judicial psiquiátrico e atestou que ele sofria de transtorno delirante permanente paranoide, e o terceiro laudo judicial psicológico é sigiloso e não foi revelado. O que se entende, o que os jornalistas conseguiram especular é que tenha dado a mesma coisa, né? E aí você tem 3 laudos da mesma patologia, tá? De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Federal, Adélio Bispo acreditava que Bolsonaro fazia parte de uma conspiração maçônica que incluía o fim dos militantes de partidos de esquerda e de minorias, e que ele havia sido escolhido por Deus para salvar o país. Realmente é delirante. Conforme a Polícia Federal, Adélio Bispo agiu sozinho. Ele foi um lobo solitário, tá? Bom,
Aí também entra algumas discussões que as pessoas fazem. Como assim? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque é isso, né, cara? Quando o cara faz uma ação dessa sozinha, individualmente, contra um candidato bastante poderoso, que depois veio a ganhar a eleição, é muito difícil de acreditar nisso mesmo. Mas aqui nós só trabalhamos com coisas palpáveis, ok? A justiça determinou então que ele fosse levado para uma cela individual da Penitenciária Federal de Campo Grande, onde recebe tratamento psiquiátrico e tem direito a 2 horas de banhos de sol por dia. Há uma decisão judicial para que ele seja transferido para um presídio de Minas Gerais, mas ainda está sendo aguardada a liberação de uma vaga para que ele possa cumprir a pena lá nesse local. Eu costumo dizer que ações como essa, crimes políticos como esse, que almejam tirar a vida de um candidato ou a vida de um político já eleito, é um crime que, mesmo que ele tenha uma solução legal, uma solução policial, uma solução jurídica, ele nunca terá uma solução de narrativa. Esse é um dos BOs. Então, para pessoas que muitas vezes são de direita e votam no Bolsonaro, o Adélio não agiu sozinho e tem pessoas aí com interesses por trás dele. Para pessoas que são de esquerda e muitas vezes radical e adotam certas teorias da conspiração, o Adélio teria sido apenas um intermediário entre uma encenação de atentado que ajudou a impulsionar as eleições do Bolsonaro. No nosso caso, a gente sempre atém aos dados que nós temos e às investigações das instituições. Veja, como eu disse para vocês, como no vídeo do Trump a gente falou muita coisa. Cara, você é tonto, você é bobo de acreditar nisso e tal. Senhores, a gente precisa ter lastro nas coisas que a gente fala quando nós somos comunicadores. E esse lastro de responsabilidade é o que faz com que vocês possam falar o que vocês querem e nós não, porque nós aparecemos para muitas pessoas. O lance nosso é informar e não desinformar nesse ponto. Então, enquanto não é comprovado, não tem dados de instituições que são responsáveis por fazer isso, a gente não vai falar aqui, tá? Eu peço esse respeito ao nosso trabalho, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, porque esse tipo de material, desse tipo de assunto que a gente fala, só dá certo que a gente tem o Apoia-se. A partir de R$2 por mês, vocês nos ajudam e vocês têm conteúdos especiais para vocês. Essa semana mesmo a gente colocou lá sobre Cubatão, fizemos uma pesquisa sobre a cidade mais poluída do mundo, que ficava aqui na Baixada Santista. Hoje já não é mais, mas vocês podem entender direitinho como é isso daí. Fora discussões do nosso grupo VIP que a gente tem para quem ajuda com mais quem faz ajudas maiores e tal. E se possível, deixa um dom valeu aí. E eu espero que a gente tenha conseguido trabalhar bem essa noção essa história do famoso Adélio Bispo. Fui, valeu, até uma próxima.